estar com vocês, né? Mais uma vez. Eu acho que já faz uns 3 anos que eu estou no final de ano, né? Estou uns 3 anos aproximadamente, né, pastora? E todos os anos nós estamos aqui nesse culto, né, tão maravilhoso que o Senhor nos concede, de estarmos na presença do Senhor. É bom estarmos na casa do Senhor Jesus. Todos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? Amém? Estar aqui para mim é um privilégio. Poder retornar essa igreja é um privilégio. Pastor Galdilei, a sua esposa, a sua família. Essa igreja sempre nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, né? Eu me sinto tão bem aqui com vocês, né? E hoje, quando eu adentrei aqui, eu pude ser ministrada através da palavra que foi falada, através dos louvores que foram entoados, e eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial para a nossa vida. Eu ouvi o pastor Galdilei dizendo que já está sendo comemorado desde sexta-feira, né? Porque ele está ministrando acerca de mulher, e ontem, inclusive, estava uma amiga minha, né? Estava ministrando aqui, e hoje, gente, que coisa linda, né? Glória a Deus, ainda bem que vocês deixaram. Que lindo, parabéns, olha, tá muito lindo. Eu gostei dessa ideia de todo culto estar assim, né? Gostei dessa ideia, só troca as cores, né? Mas muito lindo o ambiente. Eu quero parabenizar as irmãs que com tanto carinho, né, fizeram essa organização, né, para deixar a casa do Senhor adornada. Se eu estou feliz, se eu estou me sentindo bem aqui, se eu estou achando tudo lindo, imagine Jesus. Imagine como o Senhor está amando estar aqui nessa noite, neste lugar, porque a casa está adornada para receber a presença dEle. Quantos creem assim? Amém? Abre sua Bíblia comigo. Deus colocou um texto no meu coração. Esses dias eu estava estudando a palavra do Senhor. Deus ministrou muito esse texto ao meu coração. Abre sua Bíblia, o livro do 2 Reis. Eu queria muito poder falar acerca de uma mulher, e essa mulher foi uma mulher de muita ousadia. Essa mulher foi uma mulher de muita coragem. Em meio de crise que ela estava vivendo, ela teve uma coragem. Ela não deixou se abater pela crise, mas ela foi em busca do milagre. 2 Reis, capítulo 4, e o verso 1. 2 Reis, capítulo 4, e o verso 1. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: E uma das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas a enchiam. E sucedeu que cheio foram as vasilhas. Disse seu filho: Traze-me mais uma vasilha. Porém ela lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto.
Amém? Amém? Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia! Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia! É tão interessante que eu até anotei algumas coisas nesse texto. E olha só, não saber o que fazer é aceitável, mas não saber a quem recorrer é inadmissível. Vou repetir para que vocês possam gravar. Não saber o que fazer é aceitável. Por que você está dizendo isso, pastora? Porque quando nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de luta e um tempo de prova, não saber o que fazer é aceitável, mas não saber a quem recorrer é inadmissível. Você sabe por que é inadmissível? Porque nós sabemos quem pode fazer tudo por nós, e nós sabemos, se nós recorrermos ao Senhor, prontamente Ele vai nos auxiliar. Olha o cenário que essa mulher estava vivendo. Ela estava recentemente saindo de um cenário de uma perca, porque ela tinha perdido o seu esposo, o seu marido, e agora os credores estavam vindo buscar os seus filhos para serem escravos. Por que eu digo por você recentemente? Porque os credores estavam vindo buscar os filhos para pagar a dívida. E se eles estavam vindo naquele momento para pagar a dívida, é porque fazia pouco tempo que o seu esposo tinha falecido. E imagine só, ela estava vivendo o mesmo cenário de perca na vida dela. E um cenário de perca é tão frustrante para a vida de qualquer pessoa. E aquela mulher estava vivendo esse cenário de percas. Imagine só, o credor bateu palma na casa dela e deu um recado: se você não pagar a dívida que o seu marido deixou, nós simplesmente vamos levar os seus filhos para serem escravos, para trabalharem e para que assim a dívida se pague. Naquele momento ela se sentiu sozinha, porque ela não tinha o seu marido, ela não tinha quem recorrer, ela não tinha quem buscar, ela não tinha o que fazer naquele momento. Então ela precisava tomar uma atitude imediata. Oh glória! O Senhor estava ministrando algo no meu coração nessa tarde, quando eu estava lendo esse texto, e Ele dizia claramente ao meu coração: Cleide, diga às minhas filhas que eu vou dar uma visão de águia para elas nos cenários de crises que elas estão vivendo. Oh glória! Eu vou dar uma visão de águias para elas, para que elas possam entender aonde elas podem chegar e aonde elas podem recorrer quando elas estiverem vivendo esse tempo de crise. Você sabe por quê? Porque se aquela mulher olhasse para o lado e pontuasse uma lista para quem ela fosse pedir ajuda, talvez ela ia encontrar muitas portas fechadas. Se ela fosse lembrar de um parente que tinha um recurso maior, que tinha uma situação financeira boa, e batesse assim uma porta, talvez ela iria encontrar uma porta fechada. Se ela fosse buscar ajuda, talvez para um banco, ia demorar um determinado tempo para que fosse aprovado a quantidade de dinheiro que ela precisava. Ela precisava de um milagre imediato. Oh glória! E só quem tem visão de águia, ele consegue ir ao encontro, oh glória, de quem pode liberar a palavra profética. Eu não sei você, mas nós estamos no lugar certo nessa noite. Nós estamos na hora certa nessa noite. Oh glória! Talvez essa crise que você está passando, você não conseguiu resolver, e isso pode ser aceitável, mas você está no lugar certo. Oh glória! E o Senhor está aqui para liberar a vitória para a minha vida e para a tua vida. Quantos acreditam? Levante a tua mão agora e comece a tomar posse dessa vitória sobre a tua vida. Mas bem, igreja, ela correu ao encontro do homem de Deus. É interessante que quando ela vai ao encontro do homem de Deus, ela entende a quem ela tem que recorrer. Ela não sabia o que fazer, mas ela entende a quem ela tem que recorrer. E quando ela vai até o homem de Deus, uma das coisas mais lindas que eu acho, é que quando ela chega diante do profeta,
Ela chega para ele e diz assim: olha, o meu marido, o teu servo, um argumento já. O meu marido, o teu servo, morreu, deixou uma dívida, mas ela diz mais outro argumento. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela está dizendo naquele momento: a minha casa é uma casa que teme ao Senhor. A minha casa é uma casa que serve ao Senhor. Ela está dizendo: o meu marido tem uma história, ô glória. Ela está dizendo: eu tenho uma história. Sabe o que ela está afirmando? A fase que eu estou vivendo nesse momento não apaga a história que ele tem, ô glória. Muitas das vezes o cenário que você vive agora não apaga a história que você tem. Aquela mulher estava dizendo para o profeta que o marido dela era temente, e ele estava dizendo, ainda reafirmando, que ele conhecia, porque ele era um aluno da escola do profeta de Eliseu. E ela está dizendo para eles: você conhece ele, você caminha com ele. Ela está dizendo: você sabe que ele tem história, e a fase que a gente está vivendo nesse momento não tem poder de apagar a nossa história, oh glória. Às vezes a gente pode estar passando por um momento de luta e um momento de provações, porque nós não somos livres disso. Jesus, ele afirmou na sua palavra: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci e você também vai vencer. Jesus estava deixando claro que a gente ia passar por prova, mas que ele venceu, que era para olhar para ele e que a gente também ia vencer. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Não deixe que a prova, não deixe que a fase do momento apague a sua história. Você tem uma história, você tem um legado, você construiu uma história de intimidade, e essa fase, a palavra fase já diz isso, é só um momento, vai passar, oh glória, mas o legado, a história vai continuar. Ela estava afirmando isso: a minha casa é uma casa que teme ao Senhor. E não adianta, eu estou afirmando para o Senhor que ele tem uma história. Os credores, eles estão dizendo que ele deixou uma dívida, mas eles querem apagar a história, mas eu afirmo que ele tem uma história. Ela está dizendo assim: eu caminhava com ele, eu tinha intimidade com ele era o meu marido, o Senhor também caminhava com ele, e o Senhor conhece a história dele, oh glória. Ninguém tem poder de apagar a tua história. Ninguém tem poder de apagar o relacionamento que você tem com ele. A crise é só uma fase, mas vai passar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Aí ele diz para ela assim: declara-me o que você tem em casa. Ele está dizendo para ela assim: mas eu conheço ele, eu sei que ele tem uma história, mas o que eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? Essa é a palavra que ele estava usando para ela. E ela afirma assim para ele assim: eu não tenho nada na minha casa. Você sabe por quê? Porque quando a gente está vivendo uma fase ruim, a gente não consegue enxergar nada. Quando a gente está vivendo uma fase ruim, os nossos olhos não conseguem enxergar nada. Parece que aquela luta é tão grande que vai sucumbindo a nossa vida e a gente não consegue enxergar a saída. E naquele momento ela não conseguiu ver o que ela tinha. Mas ele diz mais uma vez: declara-me o que você tem em casa. Automaticamente o Espírito Santo abre o entendimento dela e a visão dela, e diz assim: eu tenho sim, eu tenho um pouquinho de azeite em uma vasilha. Eliseu está dizendo: isso é o suficiente para o milagre acontecer. Oh glória! Tem horas que a necessidade é maior do que os nossos recursos. O que eu tenho é nada diante daquilo que eu preciso. Ela estava afirmando isso. A necessidade é maior do que o meu recurso. A dívida é maior do que o pouco de azeite que eu tenho. A quantidade de dinheiro que eu tenho que dar para o credor é muito maior da quantidade de azeite que eu tenho. O que eu tenho é
nada diante do que eu preciso, oh glória. Mas parece que eu vejo o próprio Jesus dizendo: o que você tem é nada insuficiente para resolver o seu problema nas suas mãos, mas se estiver na minha mão, o milagre começa a acontecer, oh glória. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: o que eu tenho é insuficiente para a solução do meu problema, mas eu quero te convidar agora a transportar das tuas mãos para a mão daquele que pode fazer o milagre, para a mão daquele que pode liberar o milagre para a sua vida. Na sua mão não consegue ter êxito, mas na mão do Senhor, na mão do Todo-Poderoso, Ele pode liberar o milagre para a sua vida, em nome de Jesus. Aí ela vai, diz assim: eu tenho isso. Ele diz assim: então vai embora para a tua casa e você pede vasilhas emprestadas para os teus vizinhos. Eu acho lindo que ela diz assim: vasilhas emprestadas, vasilhas emprestadas. Ele afirma ainda no texto: e não poucas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. O nosso Deus é um Deus de abundância, oh glória. O nosso Deus, quando Ele abre a porta, Ele abre mesmo a porta. Ele abre a porta, Ele abre a janela, Ele abre tudo, Ele derrama sobre a sua vida. O nosso Deus, Ele não dá somente o que você precisa nesse momento, mas Ele dá o que você precisa futuramente. Oh glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você está pegando aqui nessa noite, aleluia. E ela volta para a sua casa, e quando ela volta para a sua casa, ela não volta para a sua casa com um milagre, porque ela não volta ali com o dinheiro na mão para pagar a dívida, mas ela volta com uma palavra profética. Oh glória a Deus. Ela não volta ali com o money na sua mão para chamar o credor e dizer assim: olha, toma aqui o dinheiro, esse é o valor da dívida, eu estou pagando e pronto. Ela não volta com isso, mas ela volta com uma palavra profética liberada para a tua vida, oh glória. E a palavra profética, ela tomou posse, vai mudar a vida dela. A palavra profética para as pessoas que estavam em volta dela, talvez não dava em nada, mas para ela que tomou posse, poderia mudar a vida dela, oh glória. A palavra que está sendo liberada para a minha vida, para a tua vida nessa noite, talvez para outras pessoas não pode ser nada, mas se você toma posse dela nessa noite, em nome de Jesus, as portas vão se abrir, oh glória, as cadeias vão cair por terra, o nome do Senhor vai ser glorificado, a tua casa vai ser alcançada, o teu relacionamento vai ser mudado, vai ser transformado através da palavra profética liberada sobre a tua vida. A palavra é essa: vai, pede vasilhas emprestadas a teus vizinhos, e não poucas. Assim ela foi, chegou na sua casa. Eu imagino o espanto dos filhos, porque eles esperavam que ela chegasse com recurso, e ela chegou com aquela palavra. Imagine ela chamando os filhos e dizendo assim: olha, agora chegou a hora da mamãe pedir vaso emprestado dos vizinhos aí, chegou a hora de eu buscar recursos. Imagine só, para colocar na cabeça o milagre acontecer através de algo emprestado. Como isso pode acontecer? A Bíblia diz que ela começou a pedir vasos, vasilhos, dependendo da tradução que você está lendo. Ela começou a pedir emprestado. E agora eu pergunto para você: os vizinhos sabiam da situação dela? Os vizinhos entendiam que ela estava passando por um momento difícil? Porque quem mora do nosso lado, ele conhece a nossa vida, não é verdade? Conhece a hora que você chega. Pergunta para o vizinho: não tem ninguém na casa? Quando bate palma: não tem ninguém nessa casa aí do lado? Não. Ah não, ele trabalha o dia inteiro, vai chegar só à noite, não é verdade? Ele não fala assim, porque a gente já conhece a rotina. O vizinho conhece a rotina do outro. Imagine ela chegar e pedir um vaso emprestado, e se algum vizinho questionasse com ela: para que você quer um vaso emprestado, vizinha? E alguém chegasse para ela e dissesse assim, e ela dissesse assim: não, é porque eu estou com uma palavra do profeta ali, vai ter um milagre na minha casa. Ah, você está brincando comigo, mulher? Você está maluca? O que é isso? Você acabou de perder o teu marido, o povo vai vir pegar os seus filhos aí, e você está nesse negócio perdendo tempo de pegar vasilha emprestada aqui? Ah, o que é isso? Coloca a sua cabeça no lugar. Mas ela estava assim, ó, dentro dela, a palavra profética estava queimando dentro dela, oh glória, e ela não abria mão daquela palavra, oh aleluia. O que for liberado para a tua vida nessa noite, não abra mão por nada. Se amanhã você se deparar com alguma porta fechada, lembra da palavra profética liberada para
vasilhas emprestadas para os vizinhos, por que ela não pediu dinheiro emprestado? Igreja? Ela precisava de recursos para pagar a dívida, não é verdade? Por que ela não foi de vizinho em vizinho antes de ir ao profeta e não pegou a primeira solução de pedir dinheiro emprestado? E por que ela voltou e depois teve a coragem de pegar vasilhas emprestadas? Porque o dinheiro emprestado não estava sobre a palavra liberada, oh glória, não ia dar em nada. Mas a vasilha emprestada estava sobre a palavra liberada, oh glória. Você vê como tem mudança? Você vê como algo extraordinário começa a acontecer? Porque sem a palavra, sem a ordem de Deus liberada, os planos começam a ser frustrados. Sabe por que não deu certo? E sabe por que ela não pediu, não chegou nem ir? Sabe por quê? Porque se acontecesse o milagre, se a dívida fosse paga, ela tinha que falar assim: eu consegui pagar a dívida porque o meu vizinho ajudou, porque o meu parente deu, porque um deu um pouquinho aqui, outro deu um pouquinho ali. A glória ia ser terrena, ó glória. Mas Jesus não divide a glória dele com ninguém, aleluia. Naquele momento que houve a multiplicação, ela teve a autoridade de falar: ninguém emprestou, ó glória. Houve multiplicação dentro da minha casa. Eu não paguei recurso com a ajuda de ninguém, eu paguei a dívida, ó glória, com o recurso do céu, com o milagre do céu, ó glória. Ninguém está te ajudando, ninguém está abrindo a porta para você, ninguém está auxiliando você. Não reclama não, é porque Jesus quer mandar recurso do céu para o milagre acontecer na tua vida. Aleluia. Imagina, ela ia ficar falando para todo mundo, na verdade, e ainda tem que dever favores, né? Não, era recurso do céu. Ela começou a pegar emprestados aqueles vasos, e quando ela pegou aqueles vasos emprestados, eu imagino como foi a fase dela ficar carregando os vasos. Olha comigo aqui. A fase de carregar vaso é uma das fases mais difíceis. Por que, pastor? Porque pegar vaso é não lembrar da realidade. Quando ela começou a carregar os vasos, quando ela começou a pedir emprestado, ela não ousou lembrar da realidade que ela estava vivendo. A fase de carregar vasos é uma fase mais difícil que tem. Imagine comigo, bater de porta em porta, pedir vaso emprestado, responder a questionário de algumas pessoas curiosas, para que aquilo estava sendo, receber crítica de algumas pessoas dizendo que aquilo não ia dar certo. Já chegou e montou um castelo para alguém, disse para alguém o seu pensamento que você ia fazer, disse um sonho seu, e alguém jogou uma água assim, ó. Primeira coisa que a pessoa fala: não dá certo? Não, imagina, que isso? É verdade? Você já não viveu nesse momento? Não abre, não, eu vou abrir, não abre nem pensar. Nesse lugar todo mundo que entrou ali faliu. Já viu essa palavra? Já viu essa palavra que você fala: não, vou voltar a estudar. Imagina, nessa idade você vai estudar, você não vai conseguir gostar nada. Mas eu me formei para um emprego, para a coisa mais difícil do mundo. Já viu? Essa fase de você carregar vaso é uma das fases mais difíceis que tem, pastor. Porque é a fase que a gente paga preço. E é a fase que a gente simplesmente está só carregando o vaso. E quando a gente está carregando o vaso, a gente não pode lembrar da realidade que a gente está vivendo. Quando ela estava carregando, ela estava entendendo: eu não posso lembrar da realidade. Carregar vasos, eu não posso sequer ousar lembrar da realidade, que os meus filhos estão lá e eles estão prestes a ser levados para serem escravos. Eu tenho que prosseguir e carregar. Oh glória! Carregar vasos dá cansaço, dá fadiga. Imagina a fase, leva para cá, coloca para lá, porque a palavra liberada do profeta eram muitos, não eram poucos. A Bíblia não diz a quantidade, mas quando diz muitos, eu entendo que é muitos. Então não foi 3, 4, 5, 6, 8 ou até 10 vasos. Não foi isso. E imagine, ela tem que bater na
intimidade com o vizinho, ela tinha que conversar com o vizinho, ela tinha que ser uma boa vizinha. Ei, mulheres, ela tinha que ter uma ousadia naquele momento, e ela tinha que levantar a cabeça a cada palavra que alguém falasse para ela. Aí eu pergunto para você, por que você está abrindo mão de muitas vitórias na tua vida, muitas bênçãos? Por que muitas vezes você está largando a rede, igual eu estava ouvindo esse louvor hoje? Por que você está abandonando a sua rede, não está querendo mais voltar para o mar, por causa de uma noite frustrante, por causa de uma decepção, por causa de uma porta aberta, porque não deu certo, porque alguém falou? O Senhor está dizendo para você assim: olha, não lembra da fase deste momento, não lembra da realidade deste momento, traga à sua memória a palavra profética. Oh glória, parece que eu entendo que o Senhor está falando assim, pastor Galdinei. Traga à sua memória a promessa que eu te disse, que eu ia salvar a tua casa, que eu ia salvar a tua família, que eu ia abrir a porta para você, que eu ia abençoar a tua geração. Ei, mulheres, o Senhor te chamou para um grande exército de mulheres corajosas, que não tem preguiça de carregar, mas que vai à luta. Você sabe por quê? Porque ela podia dizer assim: estou cansada de carregar, estou frustrada de carregar, estou com luto ainda, estou com dor na alma ainda, não vou não. Mas ela tinha uma palavra que ardia dentro dela, e é essa palavra que tem que arder dentro do teu coração nessa noite, para você não desistir. É essa palavra que tem que correr dentro do teu sangue nessa noite, para você não desistir. Se você me perguntar, é fácil, pastora? Eu vou dizer para você que não é, porque a gente não é super-herói. Mas eu vou dizer para você que a gente pode, porque a gente consegue. Se você quiser, você consegue. Se você quiser, você vai conseguir. Oh glória. Quando as pessoas perguntavam para ela: olha só, você não precisa falar nada da sua história, os sinais que ele fará falarão por si só. Ela talvez não precisava justificar nada. Sabe por quê? Porque não é a nossa fala que vai falar a nossa história, mas é os sinais que vai justificar. Parece que eu vejo Jesus dizendo assim para ela assim: filha, não abre a boca, não questiona não, só pega o vaso, só isso, não diga mais nada. Pega o vaso e vai para tua casa e pronto. Não diga nada, não reclame, não questione, não murmure. Sabe por quê? Porque os sinais que eles vão ver do milagre acontecer na tua casa já vai demonstrar a história que você vive. Oh, glória a Deus, aleluia. Você não tem que abrir a boca para questionar com ninguém, para rebater com ninguém. Os sinais do milagre que Ele vai derramar sobre a tua vida já vai mostrar a história que você vive com Ele. Oh glória! Você sabia que diante dessa crise existencial, Deus não está preparando o que vai te entregar, Ele está preparando você para receber o que já está pronto. Vou repetir para que você possa entender e dar uma glória melhor. Deus não está preparando o que vai te entregar, Ele está preparando você para receber o que já está pronto. Aleluia! A tua vitória está pronta, a tua bênção está pronta, o que você precisa está pronto. Ele apenas está preparando você para receber. Aleluia! Como você diz isso, pastor? Sabe por quê? Porque uma das falas do profeta foi: entra dentro da tua casa, tu e os teus filhos, e começa a deitar o azeite. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo assim: ó, eu tenho um tempo de preparação para você e para sua casa. Eu tenho um tempo de alinhamento para você e para sua casa. A partir de hoje eu vou começar a mudar a história de vocês. E eu não vou mudar para as pessoas, porque eu não preciso de públicos. Eu vou mudar para que vocês possam entender. A mudança talvez não pode ser aparente, as pessoas não vão ver. Mas quem está dentro da casa vai perceber o que eu vou fazer. Aleluia. Fecha a porta. Fechar a porta as pessoas indesejáveis não estar junto. É não olhar, não participar, não estar junto. E quando ela começou a deitar o azeite, ela não fazia ideia do milagre que podia acontecer. E não fazendo ideia do milagre que podia acontecer, mas entendendo que ela estava sobre e debaixo de uma palavra profética, ela começou a deitar o azeite. Eu imagino que deve ter sido uma das cenas mais lindas. Quando eu chegar no céu, eu vou conversar com ela e vou perguntar para ela:
Como foi? Me conta direito essa história, porque deve ter sido muito lindo esse momento. Ela e a casa dela. Tem milagres que não é para terceiros, é para você e para sua casa. Glória. Tem algumas coisas que não, terceiros não precisam saber, é para você e para sua casa. Glória. Tem cenários de milagres que vai acontecer, que outras pessoas não vão compartilhar. Mas pastor, eu quero dividir porque eu tenho uma melhor amiga. Não, o Senhor está dizendo assim que foi ela e a casa dela. Oh, glória a Deus. A porta se fechou. Se a porta se fechou, foi porque curiosos estavam querendo saber. Bom, eu emprestei um vasinho para ela. Vamos lá dar uma perguntada, né? O que está acontecendo, né? Se dou o direito a isso, não é verdade? Eu emprestei, eu vou lá ver, vou dar uma olhada. E a porta fechou a porta. Oh, glória, aleluia. Eles não estavam entendendo que algo sobrenatural estava começando a acontecer naquela casa. Aleluia. Você não precisa explicar para ninguém. Aleluia. Os sinais demonstram o que o Senhor está fazendo na tua vida. Aleluia. Você não precisa dizer para ninguém. Aleluia. Igual na rede social tem uma palavra, não é verdade? Como a gente está se sentindo, né? Está se sentindo apaixonado, está se sentindo abençoado, está se sentindo inspirado, está se sentindo triste, não é verdade? Tem várias coisas que a gente coloca lá na mídia, né? O Senhor está dizendo, você não precisa colocar essas palavras, oh glória, porque eu tenho para fazer com você, é no lugar secreto, é dentro da sua casa, é com você e com a sua família. A bênção liberada nessa noite é para minha casa, é para sua casa, oh glória. A bênção liberada nessa noite, o altar está sendo liberado nessa noite, que a vitória é para você e para sua casa. Toma posse dessa vitória em nome de Jesus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Nossa, horário já foi. Aleluia. Oh, glória a Deus. Escute, para a gente encerrar. Olha só. Quando ela diz isso, cadê a equipe de louvor para me ajudar? Quando ela diz isso, pastor, olha que interessante. O azeite foi se multiplicando, o azeite foi se multiplicando, o azeite foi se multiplicando. Oh, a crise foi passando, porque automaticamente ela foi tão eufórica, deitando o azeite, os filhos trazendo o vaso, traz o vaso, um traz o outro, traz, um pega e o outro pega, e ela está ali, só naquela fase ali, derramando o azeite, e de repente, em algum momento ela fala assim, ó, traz-me mais o vaso, e o filho diz, mãe, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para ver se eu acho num cantinho aqui. Procurou atrás do sofá, procurou em tudo quanto é lugar, não tinha mais nenhum, e ele disse assim, ó, não tem mais vaso. Ela olhou, o texto diz que o azeite parou imediatamente. Oh glória, o Senhor sabe a quantidade exata de azeite a ser liberado, aleluia. O Senhor sabe exatamente o que você precisa receber nessa noite, aleluia, e Ele está disposto a liberar sobre a tua vida nessa noite, se você entender isso e dar lugar para Ele, para receber essa vitória. Aleluia. O azeite era raríssimo, era caro demais. Imagine a euforia de olhar a quantidade de azeite, andar de um lado para o outro, feliz da vida com aquilo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui dentro da nossa casa? Uma casa que estava uma casa de luto, uma casa que tinha tristeza, uma casa que há muitos dias só chorava, uma casa que aquela mãe estava preocupada. Gente, fala que vai pegar seu filho, pelo amor de Deus. A gente vai no braço, não é verdade? Fala que vai pegar o filho, né? A gente faz de tudo. Ela estava desesperada. Tudo que ela tinha era uma palavra liberada, oh glória. Era uma fé que começou a ter uma ousadia. Eu digo isso para você, a fé é uma voz. Deixa essa voz sair hoje, oh glória. Começa a deixar essa voz sair hoje. Ela começa a entender quando ela olha aquela cena e diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso ir até um homem de Deus e eu preciso dizer para ele o que aconteceu dentro da minha casa.
aconteceu dentro da casa. Lembra da primeira vez que ela foi? Ela foi sem nada, oh glória. Mas agora da segunda vez, ela está voltando com uma alegria, ela está voltando regozijando, porque a casa dela tinha sido visitada. Aleluia. Ei, o Senhor quer dar ousadia para você, mulher, nessa noite. O Senhor quer dar ousadia para você hoje. Você sabe por que não é hora de desistir do teu casamento? Não é hora de desistir da tua filha. Não é hora de desistir dos teus filhos. Não é hora de sair da tua casa. Não é hora de abandonar o barco. Não é hora de desistir de tudo. O Senhor está dizendo para você assim: eu guerrei nessa noite. Essa é uma fase. Você tem uma história e o Senhor conhece essa história. Quando ela chega diante do homem de Deus e quando ela diz para ele o que aconteceu, o texto não diz, mas eu imagino que ela deve ter dito assim para ele assim: profeta, você não tem noção, tem tanto azeite na minha casa. A minha casa, o cômodo da minha casa está repleto de azeite. E agora? O que vai acontecer? E ele diz assim: ó, então, vende, paga a tua dívida. E ele diz assim: tu e teus filhos vivem do resto. Aí eu pergunto para você, quando ela chegou diante dele pela primeira vez, ela chegou com um problema. Ela tinha uma dívida. Ela precisava da solução para uma coisa. Mas o meu Jesus, ele conhece o hoje, ele conhece o amanhã. A glória a Deus. E ele estava dizendo: hoje ela tem uma dívida, mas amanhã ela precisa de comida, amanhã ela precisa de provisão, amanhã ela precisa de alimento, amanhã ela precisa de sustento. Aí ele está dizendo para ela assim: ó, paga a tua dívida. E ele diz mais assim: ó, e vai sobrar, oh glória, e tu e os teus filhos vivem do resto. O Senhor está dizendo naquele momento para ela: oh glória, filha, eu não te chamei aqui só para que a tua dívida fosse paga. Eu te chamei aqui para dizer para você que capeta nenhum mancha a tua história. Oh glória, essa dívida não vai manchar a tua história, porque eu sei a história que o teu marido tem, eu sei a história que você tem, e a tua história não vai ser manchada. Oh glória. E aí eu digo mais para você ainda eu vou abrir a janela do céu e vou derramar bênção sobre a tua casa. Vai ter bênção naquela casa, vai sobrar dinheiro, vai ter recurso, vai ter multiplicação, porque você não colocou na mão de qualquer um, você não pediu emprestado, você veio na mão do multiplicador, e na mão do multiplicador tem bênção. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Glória a ti, Senhor Jesus. E hoje eu quero orar por você, mulher. Todas as mulheres. Hoje é o nosso culto, não é verdade? E eu quero orar por você. O Senhor vai dar uma ousadia para você tão diferente nessa noite. Vem, mulheres, sai do seu lugar. Todas as mulheres que estão aqui, independente de participar do grupo ou não. Todas vocês. Porque hoje eu fiquei a pastor Valdinei, um exército de mulheres se levantando diferente aqui nessa noite. Aleluia. Hoje o Espírito Santo de Deus me deu uma visão essa tarde. Um exército de mulheres se levantando diferente, pastora. Nessa tarde, em nome de Jesus, oh glória. A fase é só um momento. Vai passar, queridas, vai passar. Mas não abra mão daquilo que o Senhor deu para você. Bate o pé nessa noite e toma posse da tua vitória, porque o Senhor tem bênção para você. Aqui está um pilar dentro da casa. É vocês, mulheres. É através de vocês que a família vai ser resgatada. É através de vocês que vidas vão ser mudadas. Eu te convido a guerrear nessa noite. Eu te convido a orar nessa noite. Eu te convido a se derramar na presença dele nessa noite. A dizer para ele: Senhor, eu não sei o que fazer diante desse cenário, mas me ajuda. Ora, basura, isso, pode adorar Jesus. Estenda sua mão para cá, igreja. Estenda sua mão para cá enquanto a gente ora. Oh glória, oh glória. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Ele não nos separou.
nesse